Olá, eu sou o pastor Emanuel Carvalho, sou pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Seja bem-vindo ao nosso programa New Hope. Hoje nós estamos dando seguimento à nossa conversa sobre o Deus dos imigrantes. Nós estamos na segunda conversa. A primeira conversa nós falamos sobre a importância da oração. Se você não assistiu esse programa, é só procurar aí na TV Flórida que você vai achar o nosso primeiro programa. Hoje a gente vai falar sobre a importância do foco. A importância do onde colocamos os nossos olhos no momento de dificuldade, no momento de crise. Como isso determina o nosso destino, como isso determina o nosso final. Lembrando, nós estamos desenvolvendo toda essa nossa reflexão em cima dos salmos de peregrinação, este conjunto de salmos que tem sido usado pelo povo de Deus todas as vezes que no momento de sua trajetória de vida aqui na terra, eles começam a enfrentar angústias, dores, incertezas. Estes salmos têm sido usados para trazer orientação, esperança e paz. Olhamos para o Salmo 120 na última conversa nossa e hoje nós vamos para o Salmo 121. Neste salmo, nós vamos aprender um pouco sobre a importância do foco, sobre quão importante é saber o lugar certo onde devemos olhar no momento da tempestade. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista está nos ensinando aqui que no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio de um momento difícil aqui na terra, a, o coração dele se volta para o Senhor. Os olhos dele se volta para o Senhor que criou os céus e a terra. Mesmo que tudo esteja um caos aqui na terra, mesmo quando as dores afetam a vida, o olhar do salmista se levanta para os montes, não para procurar nos montes a resposta, mas para dizer: o Deus que é mais alto que os montes, pelo fato de ter criado os montes, o Deus que criou os céus e a terra, este é o Deus a quem clamo. Este texto nos ensina de uma maneira muito clara a importância de olhar para o lugar certo, de manter a nossa atenção, os nossos olhos no lugar certo no momento da dificuldade. Poderíamos somar a este salmo o Salmo 120, versos 7 e 8, que diz o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O que estes salmos nos ensinam? Que onde nós colocamos os nossos olhos no momento da dificuldade determina o nosso final. Aquilo que o foco me direciona. O Salmo 20 diz para nós: uns colocam seus olhos, a sua confiança em carros e em cavalos. O texto vai dizer o que aconteceu com eles: vacilaram e caíram. Mas nós colocamos os nossos olhos, a nossa confiança no Senhor e nós estamos em pé, nós estamos firmes. O que este texto nos ensina é que onde nós colocamos os nossos olhos determina o nosso final, o que o foco me direciona. A palavra de Deus ela é rica em exemplos e em histórias que nos ensinam sobre a importância de focar naquilo que é certo, de focar no Senhor no momento da dificuldade. Uma das histórias que é muito que explica isso, apresenta isso de uma maneira muito clara, é a história de Pedro. Provavelmente você já deve conhecer essa história, quando Pedro está andando sobre as águas. Pedro está andando sobre as águas olhando para Jesus, mas em um determinado momento, Mateus capítulo 14, verso 30, diz o texto: mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Tinha tempestade? Tinha tempestade. Mas ele continuava andando porque ele estava focando em Jesus. E lembra? Aquilo que o foco determina o meu final. O que o foco me direciona. Quando ele foca nas ondas, quando ele foca na tempestade, ele começa a aprofundar, ele começa a afundar. Uma segunda história é a história também muito conhecida de Josué, Caleb e os outros 10 espias. Nessa história é quando Moisés manda os 12 espias para conhecer a terra prometida. 10 desses 12 espias focam nos gigantes, nas ameaças, nos problemas, e os outros dois, Josué e Caleb, focam na promessa de Deus.
O resultado é que os 10 que focaram nos gigantes e nas ameaças morreram no deserto. Os 2 que focaram na promessa de Deus foram os únicos que entraram na terra prometida. Essa é mais uma história que nos ensina que onde nós colocamos os nossos olhos determina o nosso final. O que focamos nos direciona. No momento de dificuldade, nós temos sempre a possibilidade de ou focar no problema ou focar na solução. Podemos ou focar em Deus ou focar nas ameaças do mundo. Veja, este é um princípio muito importante que precisamos guardar no nosso coração em todos os momentos da nossa peregrinação aqui na Terra. Seja como um imigrante nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo, ou seja como um imigrante aqui na Terra. Porque não são poucas as vezes que passamos por momentos difíceis, por momentos de incertezas, por momentos de ameaça. Mas nós não podemos nos esquecer que, como filhos do Senhor, nós caminhamos não pelo que vemos e ouvimos, mas caminhamos pela fé. Isso é muito importante. Deixe-me ser ainda um pouco mais direto. Se no meio da sua peregrinação aqui na Terra você acabou de abrir um resultado de um exame falando que você está com uma enfermidade séria, a minha palavra para você é: lembre-se, você tem duas opções. A primeira opção é você focar no problema. A segunda opção é você focar na solução. Uma é você se permitir ser tomado pelo senso de pavor, de medo, de angústia com todas as notícias que essa enfermidade está trazendo para você. A outra é você focar em Deus e vivendo cada dia o seu mal, um passo de cada vez, olhando para o Senhor e caminhando não pelo que ouviu, mas caminhando pela fé, fazendo a tua parte, sendo acompanhado pelos médicos, tomando seus medicamentos que precisa tomar, mas não se permitindo ser abatido pelas notícias do mal, mas vivendo pela fé. Se você está na condição de imigrante aqui nessa terra, você tem duas opções. Uma opção é você ficar o dia inteiro no celular vendo todo o terrorismo que está acontecendo nas redes sociais. Outra opção é você olhar para o Senhor, confiar nas palavras do Senhor, obedecer ao Senhor e viver a cada dia o seu mal, a sua luta, baseado na fé no Senhor, fazendo a tua parte, ao invés de ser consumido pelo medo, focar no Senhor. Lembre-se, a nossa caminhada aqui na terra é uma caminhada que deve ser trilhada e orientada pela palavra do Senhor. E é isso que vai guiar os nossos passos, é isso que vai fazer com que a nossa casa não venha a colapsar, a ruir no momento de tempestade, é quando ela está fincada na rocha, que é Cristo. Deixe-me compartilhar uma história. É uma ilustração. Conta-se uma história que, em uma cidade, um homem promoveu um desafio que ele acreditava ser inatingível. Ele traçou uma rota de escalada que ele acreditava ser impossível a qualquer ser humano chegar ao topo. E então ele fez o seguinte desafio: aquele que conseguir chegar no topo vai receber o prêmio de $1 milhão. Mas como eu sei que esta é uma rota impossível, eu tenho tranquilidade que eu não vou entregar este prêmio a ninguém. E todas as vezes que as pessoas ficavam sabendo que alguém iria se dispor a tentar alcançar esse desafio, a trilhar essa rota de escalada, a cidade toda se colocava ao pé dessa montanha para assistir à tentativa de escalada. E assim que o candidato se aproximava da montanha, as pessoas começavam a dizer: isso é impossível, você não vai conseguir. E então aquela pessoa ia ouvindo a multidão e se preparando. E quando ela estava subindo a montanha, as pessoas estavam dizendo: agora ela não vai aguentar, agora ela não vai aguentar. E chegava no meio, a pessoa de fato não aguentava. E passou a acreditar então, de uma maneira coletiva, que aquele era um desafio de fato intransponível. Ninguém conseguiria chegar ao topo daquela montanha. Até que um belo dia, uma pessoa chegou e foi ao pé da montanha para tentar escalar. Quando chegou lá, essa pessoa, muito quieta, começou a se preparar, a cidade toda falando que não ia conseguir, que ele seria mais um. Aquela pessoa se preparou e foi subindo. Um nível de cada vez, uma pegada de cada vez, uma passada de cada vez, e até que chegou no cume. E quando ele chegou no cume, aquelas pessoas que estavam lá embaixo começaram a dizer: ele não é um homem comum, ele é sobrenatural, ele é dotado de poderes acima da média. E quando ele desceu, foram perguntar para ele o que ele tinha feito, o que ele tinha de especial que os outros não tinham. E aí então descobriram que, na verdade, ele não tinha nada de especial,
Na verdade, ele era surdo. Ele não estava ouvindo o que as pessoas estavam dizendo. Por isso, a única coisa que ele tinha para fazer era focar no cume e ir caminhando. É uma ilustração, é uma história, mas eu acredito que existe um fundo de verdade. Nós precisamos manter o nosso foco naquilo que temos que fazer e vivendo cada dia o seu mal. Nós não sabemos muito bem qual vai ser o futuro, qual vai ser o destino, o dia de amanhã, mas uma coisa nós podemos ter a certeza. Se nós focarmos no nosso Senhor, Ele vai direcionar os nossos passos. E ainda que andemos no vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo nenhum, porque Ele vai nos guiar aos pastos verdejantes. Foque em Deus. Ocupe a sua mente com aquilo que gera vida, com aquilo que traz esperança, com aquilo que traz a orientação da parte de Deus. Ao invés de encher a sua mente, a sua casa, o seu casamento, o coração dos seus filhos com medo, com pavor, com pânico, use este momento da sua vida para declarar a sua fé e os seus olhos em Cristo Jesus. Esta atitude de focar no Senhor vai guiar a sua vida, a sua família, os seus filhos para um lugar de vida e não de morte. Que Deus nos abençoe.